Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo da Forma em Hackers. Meu nome é Ismael Oliveira. Conteúdo: como encontrar falhas ou como encontrar vulnerabilidades em sistemas web. Esse vídeo aqui é focado em web hacking, segurança de aplicações web. Ok. Diretamente ao ponto, não existe, digamos que um passo a passo específico para você seguir para encontrar vulnerabilidades em sites. Não existe, digamos que, uma receita de bolo assim que você pode seguir e pronto, é dessa forma que você hackeia. Não. Na verdade, cada um tem um estilo próprio de hackear. Eu vou ter o meu estilo de hackear, você terá o seu estilo, a Maria terá o estilo dela, o João terá o estilo dele. Cada um tem uma maneira de pensar e hackear um sistema. Isso é com base em tua experiência própria, com base em teus conhecimentos próprios. Então, o que eu já digo para você é tentar estudar o máximo possível de várias e várias vulnerabilidades que existem, e aí você mesmo vai desenvolver o teu estilo de hackear próprio. Então você vai ter o teu estilo de encontrar falhas em sistemas web. Então eu já te digo de início que é com base na tua experiência, com base no que você sabe, no que você entende. Aí você trilha o teu caminho, o teu estilo próprio. Ah, Ismael, mas eu estou começando agora, eu nem sei ainda qual ferramenta que eu tenho que usar. Eu nem sei nomes de técnicas que existem, termos que existem, nem conheço. Bom, daí eu vou te dar uma indicação. Eu indico você a pesquisar e ler sobre metodologias de pentest. Metodologias de pentest. De maneira simples, para que você possa compreender, uma metodologia de pentest basicamente é um passo a passo para você fazer um pentest, para você hackear um sistema. Existe aqui, por exemplo, a metodologia PTES. Deixa eu pegar aqui para você. Tá bem aqui, é só você acessar esse site. É um exemplo de uma metodologia que existe, mas além dela existem diversas outras. Tem também a metodologia OSS-TMM, existe também a metodologia da NIST, tem também o WASP Top 10, tem o manual da WASP, inclusive, é o WA, que deixa eu me lembrar aqui, ó. O WASP Pentest é WA alguma coisa, deixa eu me lembrar. Metodologia. Eu sei que tem uma. Aqui, ó. O Web Security Testing Guide. É esse aqui. Web Security Testing Guide. Não é WA, não. É WSTG. Recomendo também você ler isso aqui, caso você não tenha um conhecimento sólido ainda, você não conhece as técnicas que existem, ferramentas e afins. É interessante você pesquisar sobre metodologia de pentest. Dessa forma, você vai ter um passo a passo para que você faça um pentest ou então encontre falhas. Por um lado, isso aqui também são chamadas metodologias de mercado, porque às vezes pode ser que você seja contratado para fazer um pentest, ou contratada, né? E a empresa, ou então o teu cliente, pede para você fazer um pentest seguindo a metodologia tal. Ou seja, um passo a passo tal. Compreende? Ok. Ah, mas maior que eu tô aprendendo ainda, sabe? Pô, por mais que você falou, né, Ismael, desse negócio de metodologia, e no teu ponto de vista assim, né, como é que caça falha, né, como é que eu encontro uma vulnerabilidade, enfim. Bom, como eu havia mencionado, isso é muito, digamos que da tua experiência própria, sabe? É muito do teu estilo próprio, com base no teu conhecimento próprio. Então aqui eu vou lhe passar o meu ponto de vista de como eu encontro vulnerabilidades, como é que eu faço. Eu uso ferramentas ou eu não uso ferramentas? Eu faço manual ou eu não faço manual? Eu uso coisa automatizada ou não? Vamos lá. Sobre uso de ferramentas, se eu utilizo? Sim, eu utilizo. Mas, mano, você utiliza ferramentas do Kali Linux, as ferramentas aí que a gente encontra em uns tutorial e tal, em GitHub? Sim, eu utilizo. Mas tem um ponto específico aí. Digamos que não é só você pegar uma ferramenta qualquer e sair executando de qualquer jeito, sabe? Por exemplo, tem a ferramenta da Alfox.
A ferramenta da Alfox é uma excelente ferramenta, é uma ótima ferramenta. É uma ferramenta que te ajuda muito a encontrar cross-site scripting, XSS. Excelente, muito boa. Mas não é só você pegar da Alfox e sair executando de qualquer maneira, de qualquer forma, em qualquer site, cara. Por quê? Primeiro, quais são os tipos de payloads que a Dalfox testa? Payloads que eu quero dizer são pequenos códigozinhos ali para você testar se algo está vulnerável ou não, nesse caso, de XSS. Porque existem diversas maneiras de testar um cross-site scripting. Daí é o que eu mencionei, experiência própria, ou seja, você teria que estudar primeiro sobre XSS para depois usar uma ferramenta. É dessa forma que eu faço. Primeiro eu estudo aquele assunto para depois eu usar uma ferramenta. Porque se você pegar qualquer ferramenta aleatória e sair executando, você não vai saber nem o que você está procurando. Entendeu? Então primeiro você tem que saber o que você quer encontrar para depois você usar a ferramenta sobre aquilo. E é óbvio que você tem que usar uma ferramenta com consciência, ou seja, você vai usar a Dalfox, mas você vai ter consciência do que aquela ferramenta está fazendo. Qual é o teste que ela está realizando? Qual é o tipo de payload que ela está testando? Onde é que ela vai testar? Compreende? É igual, por exemplo, também a SQL Map. É uma outra ferramenta também excelente, muito boa, que te ajuda a testar uma SQL Injection. Muito boa, realmente é sensacional essa ferramenta. Só que, como é que tu vai usar uma ferramenta, primeiro, sem saber o que ela está fazendo, como ela funciona? Você vai ficar todo perdido ou perdida. Então, o que eu recomendo você fazer antes de usar qualquer ferramenta é estudar primeiro daquele assunto. Por exemplo, SQL Map que está aqui. Por que ela tem esse nome? Ela faz referência a SQL Injection. Tá, mas o que é esse tal de SQL? Se você pesquisar sobre SQL, aí você vai descobrir que ela é uma linguagem estruturada de consulta para banco de dados. É uma linguagem para banco de dados. Mas o que é um banco de dados? Então você vai ter que estudar o que é um banco de dados. E aí você vai ver que existem diversos bancos de dados. Aí você vai ter lá o Oracle, o MySQL, o MariaDB, o Firebase, enfim, vários. E quando falamos sobre SQL Injection, que é você conseguir injetar comandos dentro de um banco de dados, existem diversas maneiras de você conseguir fazer isso. Digamos que existem vários contextos. Existem várias situações para você chegar até esse tipo de falha, até esse tipo de vulnerabilidade. Compreende? Então, se você aprofundar um pouquinho mais nesse assunto de SQL Injection, de SQL, banco de dados, e depois estudar sobre essa ferramenta SQL Map, você vai descobrir que a ferramenta SQL Map não faz todos os testes que existem. Ela não consegue abranger todos os contextos que existem. Sabe aquela história que a gente costuma ouvir dizer de, olha, o hacker que é hacker de verdade, ele cria as próprias ferramentas dele? Então, não é que o cara vai criar uma ferramenta igualzinha ao SQL Map, digamos que vai fazer a mesma coisa que o SQL Map. Não. Aí é perca de tempo. Para que tu vai criar uma ferramenta que vai fazer os mesmos testes que o SQL Map faz? Não tem sentido. Entendeu? É perca de tempo. Então, na verdade, esse negócio de criar suas próprias ferramentas é com base em técnicas que você sabe que as ferramentas que existem não testam. É aí que entra essa história de criar suas próprias ferramentas, entendeu? Não é fazendo os mesmos testes que a ferramenta que o SQL Map faz. Não, você vai fazer um teste diferente, entendeu? A sua ferramenta vai testar algo que a SQL Map não testa. E para você conseguir chegar nesse ponto de vista, é óbvio que primeiro você tem que estudar sobre SQL, aprofundar bastante nesse assunto de SQL Injection. Aí você vai conseguir descobrir o que é que a SQL Map tem que a sua não tem, ou ao contrário, que a sua tem e que o SQL Map não tem. Compreendeu? Então, se eu, por exemplo, utilizo ferramentas, é óbvio que eu uso. Para que eu vou perder tempo criando uma ferramenta do zero que faz a mesma coisa que o SQL Map? Não tem sentido. Então, eu já aproveito o que a SQL Map faz. Então, o que eu faço? Eu uso ferramentas prontas, igual a Dalfox ou SQL Map, porém, eu também desenvolvo ferramentas minhas que testam coisas que essas aqui não testam. Então, eu faço uma mesclagem de coisas que já existem, ou seja, de ferramentas que já existem e ferramentas que eu mesmo desenvolvo com técnicas minhas. Por exemplo,
Vou te mostrar aqui, ó. A Ninja, que é uma automação pessoal minha, isso aqui é uma... Bom, vou simplificar dizendo que é uma ferramenta minha, tá? Autoria minha, que eu utilizo para mim. Em resumo, é o meu próprio pentest. Todo o meu pentest, todo o meu hack, ele está automatizado aqui. E aí, tem uma ferramenta interna minha aqui, que é essa aqui, ó, de XSS Misconfiguration com Path Nginx. Em resumo, o Nginx, ele é um servidor web ou também proxy, né? Ele também pode ser usado como proxy ou load balance. E, de maneira prática, tem um contexto que pode acontecer quando configuram esse tal Nginx errado, juntamente com o contexto back-end de PHP, pode desbloquear um cross-site scripting. E esse tipo de problema de segurança aqui, esse tipo de XSS, sinceramente, eu não encontrei ferramentas que podem testar da maneira que eu consegui pensar para testar esse tipo de falha de segurança. Eu não consegui encontrar uma ferramenta que testa do jeito que eu pensei. No sentido que eu tenho. Eu não encontrei uma ferramenta pública, cara. Eu não encontrei uma ferramenta no GitHub que pode testar isso. Então aí eu desenvolvi a minha própria automação, a minha própria ferramenta. Compreendeu? Outro exemplo é com o Broken Link Hijacking. É uma falha de segurança que existe. Sinceramente, eu não encontrei uma ferramenta que pode testar isso. Publicamente, eu não encontrei. Então, o que eu precisei fazer? Criar minha própria ferramenta. Está aqui, automatizado. Então, veja que eu consigo misturar coisas que já existem com coisas que eu inventei. É assim que eu faço a utilização de ferramentas do Kali Linux e afins que tem no GitHub, públicas e assim por diante, tá? Então, se eu uso ferramentas, sim, eu uso ferramentas. Porém, ou eu modifico uma ferramenta que já existe, eu também faço isso. Por exemplo, aleatoriamente aqui temos um exemplo aleatório. Vamos imaginar a WebDAV aqui, com DevTest. Aí tem a ferramenta WebDAV. E aí, eu sei que tem um tipo de teste ali específico, né, e tal, que essa ferramenta não testa, mas eu consigo modificar o código dessa ferramenta. Aí eu vou lá e modifico o código dessa ferramenta para colocar uma coisa ali que eu sei que vai me dar um melhor resultado. Eu faço isso também, modificação de ferramentas. E é óbvio que para você conseguir fazer isso, você precisa ter conhecimento de programação. Então, Ismael, você sabe programar? Sim, eu entendo de programação. E, inclusive, se você deseja entrar mesmo para essa área de web hacking, é extremamente necessário você saber programar, tá? Porque, como eu acabei de dizer, você pode criar suas próprias ferramentas, utilizando técnicas ali que você sabe que não tem ferramentas públicas. Então é muito útil isso. E também melhorias de ferramentas que já existem, igual eu acabei de mencionar. Você pode modificar uma ferramenta para tornar ela melhor. E você, obviamente, terá mais resultados. Então é muito importante saber programar. Além disso, em relação a ferramentas, eu costumo dizer também uma coisa que eu gosto de chamar de abordagem. Eu chamo isso de abordagem. O que eu quero dizer com esse negócio de abordagem com ferramentas? Funciona assim, ó. Por exemplo, tem a ferramenta Nmap. Claro, não vou mencionar Nmap não, porque Nmap ela já vai colocar um pouco mais de hate, sabe? Claro, tem um pouco de vínculo ali também com web hacking, mais ou menos, mas, pô, eu vou falar de outra ferramenta. Eu vou falar aqui a FUF. Certo, a FUF é melhor. A FUF é uma ferramenta para fuzzing excelente, muito boa. Só que para que você possa usar a FUF, você tem que utilizar uma word list para fazer o tal do fuzzing. Fuzzing é parecido com o brute force, tá? O famoso brute force é meio que parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Para que você possa compreender de maneira simples. Tudo bem, mas como é que as pessoas usam a FUF? As pessoas costumam geralmente pegar a FUF e utilizar com as checklists. Checklists é um conjunto de word list aqui muito bom, tá? É excelente também esse conjunto de word list. Certo, então isso aqui é muito comum de você ver as pessoas utilizando.
Puff com Setlist. É uma combinação perfeita. Só que, de que maneira que eu uso isso aqui? Eu uso da maneira que todo mundo faz ou eu tento diferenciar um pouquinho? Ou seja, são ferramentas, são coisas que todo mundo usa. Só que, e se você utilizar aquilo ali, que todo mundo já conhece, só que é um pouquinho diferente do teu estilo? O que eu costumo fazer, por exemplo? Eu costumo pegar essas word lists que estão aqui, que já está pronta. Eu também adiciono mais coisas. Por exemplo, tem uma word list sobre PHP. Uma aplicação web feita em PHP. Então eu adiciono coisas ali naquela word list, palavras-chave que eu sei que, opa, isso aqui é interessante, né? Eu já passei por um contexto desse aqui, então eu desejo colocar isso no meu word list. Eu vou lá e modifico. Eu também costumo pegar várias word lists e juntar tudo em uma só. Então, por exemplo, aqui na checklist, se você olhar em Discover Web Content, aqui, ó, que é as word lists para web, nós temos aqui, por exemplo, CMS. CMS, né, igual o Joomla, WordPress, né, e tal, enfim. Cara, para e pensa. Geralmente, como é que as pessoas vão usar? Elas vão pegar word list por word list para usar nas checklists, né? Por exemplo, primeiro eu vou pegar essa aqui do Joomla, para depois pegar essa outra aqui, para depois usar essa, para meio que uma por uma. O que eu já penso? Eu já penso em juntar tudo isso aqui de uma vez só e já jogar num fuzzy só. Ao invés de eu ficar um por um. Não, já pego tudo de uma vez e jogo. Entendeu? Personaliza. Então, ou seja, eu estou usando ferramenta que todo mundo usa, word list que todo mundo usa, só que o meu estilo de usar aquela ferramenta é um pouquinho diferenciado. Entendeu? Isso é que eu costumo dizer, que eu costumo chamar de abordagem. Digamos que tem um site, você vai usar ferramenta do Kali Linux naquele site, mas de que maneira que você aborda aquele site com aquela ferramenta, entendeu? É isso o meu pensamento que eu tenho, que eu chamo de abordagem. Então, pode ser qualquer ferramenta, a ScalyMap, ou DAWFox, que eu havia mencionado, a FUF aqui, ou ferramenta WebDAV, cara, qualquer ferramenta que seja, entendeu? Qualquer ferramenta que seja. Óbvio que para você chegar nesse ponto de vista, nesse sentido, você tem que ter prática na utilização de ferramentas. Você vai ter que ter essa consciência de como usar uma ferramenta, né? Como é que é na prática ali. Então, digamos que é a sua experiência própria. Uma pausa durante esse vídeo. É importante eu lhe dizer que os cursos da Formem Hackers já estão no ar. Você já pode ser o nosso aluno. Ministramos aulas particulares para iniciantes e também pessoas em nível intermediário e hacking, para um nível avançado. Tá? Para mais informações, acesse formenhackers.com ou o nosso Instagram oficial, @formenhackers. Ok, continuando. Como havia mencionado, é o teu estilo próprio. Isso é com a tua experiência própria. Não tem como. Aí é durante os teus estudos, práticas e afins que tu vai moldando a tua forma de pensar. Tudo bem, Ismael, mas você falou até aqui um momento sobre ferramentas e tal, né? Eu já entendi que você gosta de usar ferramentas, mas também cria suas próprias ferramentas. Mas e na lógica manual, Ismael, como é que tu faz aí o teu hack manual? Bom, aí tem um detalhe aí também que muitas pessoas pensam errada, tá? Porque assim, tem gente que costuma falar, olha, você costuma ter mais resultados caçando falha manualmente, né? Só que eu vou te explicar melhor sobre isso aqui que todo mundo fala, né? Eu acho que eu vou até gravar um outro vídeo sobre isso também, só para falar disso de novo. Porque muita gente tem essa dúvida. É o seguinte, por exemplo, XSS. Vou falar do XSS que ele é muito comum, né? Muita gente conhece, acho que é mais fácil de explicar. Não, XSS... Deixa eu pensar aqui. Pode ser XSS, pode ser. Tudo bem. Tem o XSS. É uma falha muito comum de se encontrar, né? E tal, muita gente conhece. Aí o que tu escolhe? Procurar XSS manualmente ou procurar XSS de forma automática? Para e pensa comigo. XSS, ele pode ser encontrado, por exemplo, muitas vezes em parâmetros de URL, né? Então, tu tem ali https site.com, aí você vai ter um parâmetro que na frente desse parâmetro tu joga o teu payload, né? É o tal do script alert 1, por exemplo, que é o mais famoso, né? Essa prova de conceito que é a mais famosa de todas, tá? Agora, para e pensa comigo.
Existem várias e várias ferramentas de XSS que faz esse teste para você. De Script Alert 1 num parâmetro da URL, cara. Então, para que tu vai perder tempo fazendo essa mesma coisa no site? Já tem ferramenta que faz isso para você. Exatamente a mesma coisa. Aí tu vai lá no site e faz exatamente a mesma coisa. Então, para e pensa. Tu tem que analisar ali, vamos supor que seja 50 sites. Se você colocar uma ferramenta para fazer isso para você, tu vai economizar tempo. Se você for fazer manual, tu vai ter o mesmo resultado que a ferramenta vai ter, só que mais demorado. Então, nesse sentido aqui, não tem lógica, não tem sentido você querer fazer isso manual. Por quê? É uma coisa que as ferramentas já faz para você, cara. Para que você vai perder tempo? Fazer uma coisa que a ferramenta já faz. Já está ali para você usar. Aí mora uma diferença. O que a gente fala de procurar falhas manualmente não é você ficar testando a mesma coisa que todo mundo já sabe, que as ferramentas já sabem, que as ferramentas já fazem. Não, não é isso. É, por exemplo, vamos colocar aqui do XSS o Angular. AngularJS. AngularJS, por exemplo, ele é um framework de JavaScript. Tá, o que isso tem a ver com o XSS? Pode acontecer em alguma situação de ter algum elemento HTML que esteja usando o Angular. Sempre quando tem um elemento usando o Angular, geralmente ele fica com esse atributo aqui, o RND-App. Aí imagina que aquilo ali que tu está escrevendo está caindo dentro aqui de um elemento que está rodando o Angular. Só que isso aqui, vamos imaginar que é um tipo de coisa que as ferramentas que tem por aí não testam, não encontram. Imaginação. Então, se tem ferramenta por aí que não testa, não encontra, aí tu vai ter que caçar manualmente, cara. Claro, nesse sentido aqui, tu já poderia criar uma ferramenta, né? Para testar isso para você automático. Nesse sentido aqui, até que não ficou muito bom te explicar, né, cara? Com o XSS não ficou muito legal te dar essa explicação. Vou trocar o assunto. Porque aqui a gente poderia criar uma ferramenta nossa, entendeu? Tá vendo? Esse é o pensamento hacker. Aqui eu já identifiquei só no pensamento. Não, aqui eu já poderia criar uma ferramenta aqui que já pudesse fazer isso para mim automático, tá vendo? Então, para que eu vou perder tempo caçando isso automático, caçando isso manualmente, se eu já posso criar uma ferramenta que já teste isso para mim automaticamente? Não tem sentido. Eu vou perder tempo. Vou trocar o exemplo. Trocando o exemplo, ao invés de falar de XSS, vou falar aqui de um que não tem como, digamos que automatizar. O No Rate Limit. O que é o No Rate Limit? O No Rate Limit, basicamente, é quando tem uma funcionalidade num site que deveria ter um limite de uso, mas não tem. Por exemplo, imagina que você está em um site e aquele site ele tem um botão que tu clica e você ganha um desconto no produto daquele site. Vamos imaginar que é um site ali de venda de produtos, né? Aí você clica no botão ali que você ganha 20% de desconto naquele produto. Bom, só de você clicar no botão você ganha desconto. Tá. Mas aí tu para e pensa. E se você clicar naquele botão 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes? Compreendeu? Você vai ir tendo mais descontos. Cada vez que tu clica no botão, tu vai ganhando desconto. 20, 40, 50, 20, 40, 60, 80, 100. 100% de desconto. Então você vai conseguir pegar aquele produto de graça. Isso é um tipo de falha que existe no Rate Limit. Coisas que deveriam ter limites, mas não tem. E aí você identifica. Observe, esse tipo de coisa não tem como uma ferramenta automatizada encontrar para você. Não tem como. No Rate Limit não tem como automatizar. Isso é manual. É um tipo de falha que é só o ser humano que vai encontrar mesmo. Aos olhos do ser humano. Uma outra falha semelhante é o Race Condition. O Race Condition também não tem ferramenta que consegue identificar para você isso automático. Imagina a seguinte situação. Imagina que é um banco, tem um site de um banco, e vai fazer a transferência bancária. Então você vai fazer uma transferência bancária da sua conta para outra conta.
E aí, lá no aplicativo do banco, no site do banco, por trás dos panos, ele primeiro faz a transferência para a conta, isso de maneira muito rápida, tá? Vamos imaginar que lá por trás do sistema isso é questão de milésimos de segundos. Então, em questão de milésimos de segundos, lá por trás do pano, ele faz a transferência para outra conta que tu pediu, só que em questão de milésimos de segundo, ele verifica na tua conta se você realmente tinha aquele dinheiro para transferir ou não. Então veja que ele primeiro transfere para depois verificar. Isso em questão de milésimos de segundo, você nem percebe. A olho nu você não percebe. E se você pegasse aquela requisição HTTP e enviasse ela trilhões de vezes, muitas vezes, no exato milésimo de segundo, no exato momento, ao mesmo tempo, várias e várias requisições ao mesmo tempo. Para e pensa, o que eu acabei de dizer, ele primeiro envia para depois verificar. Se você envia, por exemplo, um trilhão, claro, exemplo, né? Você envia 1 trilhão daquela mesma requisição no exato milésimo de segundo, de 1 trilhão, o sistema não vai conseguir identificar todas, cara. Ele não vai conseguir verificar todas as requisições HTTP ali, verificando se você tinha ou não aquele saldo na tua conta. E ele vai acabar escapando dessa verificação e enviando o dinheiro. Entendeu? Isso é o Race Condition. E esse tipo de falha de segurança aqui também não tem ferramenta que testa para você isso automático. Não tem como. Não tem como automatizar isso. É só manual que tu encontra. Só manualmente. Race Condition Vulnerability. Portanto, essa é a diferença entre caçar falhas manualmente, na mão, e caçar falhas automáticas, de forma automática. Essa é a diferença, percebeu? Tem falhas que dá para você automatizar e tem falhas que não dá para você automatizar. Sacou? Chamamos isso de falhas lógicas ou vulnerabilidades lógicas. É assim que a gente chama elas. Vou pegar aqui, vulnerability. Tem também um outro nome, Business Logic Vulnerability. Vulnerabilidade de lógica de negócio. Lógica de negócio. Business Vulnerability. Logic. Aqui, ó. Vulnerabilidade de lógica de negócio. Às vezes também lógica de negócio é o seguinte. Imagina, por exemplo, que tem uma empresa que produz motor de carro. Aleatório. Aí vamos imaginar que no carro tem um número de identificação para cada motor. Tipo, todo motor tem um número de identificação, como se fosse o CPF daquele motor. É único. Imagina que naquele site, em algum lugar, sem querer, acaba vazando esses números de identificação dos motores, que não deveria. Então você observa que isso é uma informação muito sensível para aquela empresa específica. É seguindo a lógica de negócios daquela empresa específica, percebeu? Então, uma ferramenta não ia conseguir encontrar isso para você porque é algo muito manual. É só um ser humano que ia encontrar aquele tipo de falha ali. Sacou? Então, essa é a diferença entre encontrar falhas manualmente e encontrar falhas de maneira automática, tá? Porque muita gente tem essa dúvida. Eu já vi muita gente perdendo tempo. Essa é a verdade, perdendo tempo. Porque tem lá uma ferramenta de XSS. Um monte de ferramentas de XSS que já testam o script alert 1 na URL, por exemplo. Aí a ferramenta, ou melhor, a pessoa escuta falar que não, você tem que caçar falha manualmente. Aí a pessoa vai lá e fica perdendo tempo, meio que colocando script alert 1 nos sites, entendeu? É perca de tempo, porque já tem uma ferramenta que já faz isso para você automático, entendeu? Essa é a diferença. Então tem falhas que você não encontra com ferramentas. Te dei um exemplo aqui, no Retrieved Race Condition. São dois tipos de falhas de segurança que você não tem ferramenta que consegue identificar isso para você, porque é algo muito manual. Então essa é a diferença, sacou? Então, o que eu faço? Eu primeiro procuro as falhas que dá para automatizar, então eu pego tudo que for ferramenta que existe, taco tudo para lá executando. Você acha que eu vou perder tempo? Eu não vou perder tempo, não, eu vou economizar meu tempo. Então eu pego um monte de scanner de vulnerabilidade, isso é eu que faço. Eu.
Eu, particularmente, jogo lá um monte de scanner primeiro de vulnerabilidade. Eu faço uma análise de vulnerabilidade, tá? Eu faço uma análise de vulnerabilidade, rodando um monte de ferramenta pronta, que já tem aí. Claro, aquele estilo que eu te falei, né, e tal, modo de uso, tal. Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Eu pego todo esse resultado que eu obtive e começo a aprofundar mais ainda. Eu vou analisando mais profundo todo aquele resultado, todo aquele ambiente. Daí, eu começo a procurar também falhas lógicas. Falhas que só encontra manualmente. Entendeu? Então eu faço essa mesclagem entre coisas automáticas e coisas manuais. Essa é a maneira que eu penso, que eu faço. Compreende? Eu sempre penso em economizar tempo. Economizar tempo e trabalho. É por isso que eu criei minha automação pessoal, a Ninja. A Ninja, por exemplo, essa minha automação aqui, ela já faz todo um processo de reconhecimento para mim e até scanner de vulnerabilidade também. Tudo que eu vejo que dá para automatizar, eu automatizo. Você acha que eu vou perder tempo? Eu não vou perder tempo não. Já deixo tudo automático. Coisas que não dá para automatizar, aí eu vou ficar sozinho. Pode até ver aqui que eu até deixei uma anotação, vulnerabilidades manuais, que aqui eu já me lembro. Tem uma lista ali de vulnerabilidades que eu sei que só consigo achar manualmente. Eu vou testando uma por um. Então, essa é a maneira que eu procuro falhas, que eu encontro vulnerabilidades. Esse é o conteúdo desse vídeo. Ó, ficou meia hora o vídeo, nem percebi, acredita? Fui falando aqui, nem percebi que ele passou meia hora. Bom, então, talvez essa maneira de eu pensar pode ser útil para você, pode ser interessante para você. Às vezes você tirou uma informação boa aqui desse vídeo, né? E como eu falei, isso é muito experiência própria, né? Isso aí vai de cada pessoa a maneira de procurar falha. Cada um tem uma maneira de caçar uma falha ali da maneira dele ou dela, tá? Ok, então esse é o conteúdo desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha compreendido. Queria lhe desejar uma boa sorte, bons estudos, boas procuras de falhas e até a próxima. Tchau, tchau. Boa sorte.